Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Roberta Oliveira, psicóloga, doutora em Psicologia Social e do Trabalho pela USP, e hoje eu vou começar esse vídeo com uma estatística assustadora. Motoristas e operadores de logística têm uma das maiores taxas de suicídio entre trabalhadores brasileiros. Não é exagero, são dados estatísticos mesmo. São um dos. E hoje eu quero começar esse vídeo com uma estatística assustadora. Dentre outras profissões, motoristas e operadores de logística têm uma das maiores taxas de suicídio entre trabalhadores. Este setor concentra um sofrimento psicológico realmente massivo. Há alguns meses eu recebi uma ligação de uma empresa de logística grande. O gerente me disse, que haviam perdido um motorista na última semana, pois ele havia tirado a própria vida. Ele deixou uma carta dizendo que não aguentava mais a pressão. Quando eu cheguei lá para investigar, eu descobri um cenário que, me deixou bastante consternada. Os motoristas, eles trabalham de 14 a 15 horas nesse contexto, né, em que eu estou trazendo como exemplo, com medo de ser assaltado nas paradas que eles precisam fazer. Eles dormem no caminhão, comem comida ruim, não tem tempo para ficar com a família. E a empresa? A empresa paga muito bem, né? A pessoa escolheu esse trabalho. Bom, mas qual seria o problema então? Aí eu entendi que ninguém quer olhar para a realidade porque vai custar muito dinheiro mexer nisso, mas a realidade está destruindo vidas. E aqui é que vem o ponto importante. Com a NR1 em vigor, logística está obrigada a olhar para isso, porque motorista, operador, gerente de operações, todos estão sob risco psicossocial extremo. E a maioria das empresas não tem nem ideia de como lidar com isso. Então, na verdade, psicólogos e psicólogas que entendem os riscos específicos de logística vão ter demanda garantida aí. Então, hoje eu vou ensinar para vocês quais são os riscos psicossociais específicos do contexto da logística, como implementar saúde mental de forma que funcione nesse setor tão desafiador e principalmente como estruturar consultoria que empresas vão pagar bem para tê-la. E eu não posso deixar de mencionar que a Entrelaços Psicologia desenvolveu um curso de formação completo em NR1, porque a gente entende que temos diferentes contextos, diferentes necessidades, e por isso a gente precisa ter um aprofundamento no que se refere a como avaliar e implementar projetos de intervenção. A gente ensina como mapear os riscos, como implementar intervenções, como funcionam essas intervenções, como trabalhar frente às lideranças, como estruturar essa consultoria, né, como cobrar essa consultoria. A gente entende que logística é um setor que precisa evoluir muito em saúde mental, e quem souber trabalhar com isso pode ganhar muito bem. O link para o curso está aqui na descrição do vídeo. Pessoal, logística é um dos setores mais críticos para a NR1 porque ele combina pressão de trabalho extrema, rotas com prazos apertados, responsabilidade por segurança, a vida, né, de pessoas e da carga também, e isolamento, né? O motorista passa mais de 10 horas sozinho. Existe uma certa insegurança financeira, no sentido de que os ganhos variam de acordo com o desempenho. Você tem um ambiente hostil no sentido do trânsito, do clima, né, de uma estrutura inadequada.
Você tem a falta de suporte porque o gerente está longe, né? A comunicação não é imediata. Então, essa combinação é perfeita para você ter questões, né? Problemas psicossociais ali. E com a NR1 em vigor, empresas que não se adequarem podem vir a ser processadas, multadas. Então, quais são os riscos, voltando aqui, especificando melhor, os riscos dentro da área de logísticas, né? Dentro da área de logística. Vamos falar de 7 desses riscos, tá? O primeiro risco, pressão de tempo extrema mais responsabilidade. Então, rota tem horário. Se chegar atrasado, o cliente briga ou o local não está aberto, já fechou ou ainda não abriu. Se não chegar, vira culpa do motorista. Mas os atrasos geralmente não são culpa do motorista. É o trânsito, uma má programação, carga mal feita, enfim. O resultado, o motorista fica em ansiedade constante, tentando fazer o impossível. O risco 2, isolamento mais falta de suporte social. O motorista passa 10, 12, 14 horas dirigindo sozinho, sem convivência com colegas, sem suporte próximo. Se tem problema, com quem ele fala? Você tem um isolamento crônico que cria um certo estado de depressão. O terceiro risco, uma certa insegurança financeira sistemática, porque os ganhos variam, né, o tempo todo. Se você não atinge uma certa meta ali da sua necessidade, isso gera ansiedade crônica a respeito do sustento. Alguns meses ganha bem, outros ganha pouco, não tem uma previsibilidade. O quarto risco é o ambiente hostil permanente. Então, você tem um trânsito agressivo, imprevisível, você tem clima muito quente, clima muito frio, às vezes você tem estrutura inadequada, caminhão velho, sem ar, banco ruim, não tem banheiro, né? Às vezes comida inadequada. Tudo junto cria um estresse físico mais um estresse psicológico constante. O risco 5 é a sobrecarga cognitiva e a responsabilidade. Então, o motorista ele não é só o piloto, ele não está só dirigindo, ele é responsável pela carga. Ele pode perder dinheiro se aquilo estragar, se aquilo se perder, se aquilo for roubado. Ele é responsável pela segurança, se tiver acidente, é culpa dele. É responsável pela documentação, ele pode ter multa se a papelada estiver errada. Ele é responsável pela manutenção básica do veículo. Então, você tem uma demanda cognitiva massiva, né? O sexto risco é a falta de reconhecimento. Você fez a rota normal. Fez à noite? Também normal. Você só tem contato com alguém quando se trata de uma reclamação porque você atrasou. Então, o reconhecimento ele é zero. Valorização, às vezes, nenhuma de fato. O sétimo risco é pressão por segurança sem estrutura. Dirija seguro, mas chega no tempo. É contraditório, né? Segurança leva mais tempo, certo? E o resultado disso? O motorista escolhe a velocidade para cumprir o prazo, sacrificando a segurança. Pensando sobre um caso real de uma empresa de logística, eu atuei em um lugar cuja rotatividade de motoristas era 68% ao ano, o absenteísmo mais ou menos 7,4 por mês, e havia muitos acidentes de trabalho, cerca de 23 acidentes em 12 meses, né, ali no ano, com mais ou menos 180 motoristas. Acidentes de trabalho, mais ou menos 23 acidentes dentro de um período de 12 meses. Multas por excesso de velocidade, 156 multas em 6 meses. Processos trabalhistas, 8 em andamento. Taxa de depressão identificada, 34% dos motoristas. Fiz algumas entrevistas
nessa parte de diagnóstico, né, e avaliação dos riscos psicossociais. E a pergunta sobre se você se sente seguro no trabalho, 18% disseram que sim, mas 82% disseram não ou às vezes. Você teria vontade de se machucar? 12% respondeu que sim. Isso é um número gigante, né? 31% respondeu, às vezes tenho pensamentos ruins. Qual é o maior estresse no seu trabalho? 76% disse que é pressão por prazos impossíveis. 64% disse medo de acidentes, 58% disse falta de dinheiro e insegurança financeira, 51% solidão e isolamento. Gente, esses números, eles gritam. Aqui, eles podem marcar várias opções, né? Quando eu faço essa análise histórica, né, olhando mais de uma entrevista, eu vejo um padrão de como esse adoecimento ele vai evoluindo. Então, nos primeiros 6 meses de trabalho, a gente vê que o motorista ele entra animado, né? Ele rapidinho ali ele vai percebendo que esse tipo de trabalho é muito difícil. Ele começa a trabalhar de 12 horas para mais para conseguir fazer. Mas já depois do primeiro semestre de trabalho, já tem uma normalização dessa exploração, né? Todo mundo trabalha desse jeito, 12, 14 horas para mais, e o adoecimento começa a ficar visível porque ele vira a norma, como sendo parte, né, desse tipo de trabalho. Todo mundo tem insônia, todo mundo tem gastrite, eu também tenho, isso é normal. Depois ali, né, no segundo ano de trabalho mais ou menos, você tem muitos motoristas com depressão e muitos já desistindo, né? Então ele começa a perder a vontade. Trabalha por necessidade, mas não por vontade. O risco por acidente aumenta porque ele está deprimido. Depois de 2 anos de trabalho, mais ou menos, ou é burnout ou é sair do trabalho, né? Ou vai tentar outro trabalho, tá certo? Ou tem algum afastamento, né? Ou tentativa, né, de tirar a própria vida. E por isso que você tem uma rotatividade tão alta em logística. Pensando numa implementação, né, de saúde mental, vamos trabalhar 6 mudanças que poderiam funcionar, né, num contexto como esse, baseando-se, né, em coisas já experimentadas que funcionaram, e eu acredito que na maioria dos contextos de logística a gente vai ter a mesma coisa, né? Uma mudança uma primeira mudança poderia ser rotas realistas, mais algum tipo de descanso estruturado. Então, em vez de chegar no horário, né, como conseguir estabelecer um tempo realista para a rota, incluindo um trânsito que vai acontecer, né, nesse caminho, imprevistos. Talvez incluir pausas obrigatórias. A CLT já exige isso, mas ninguém cumpre. Limite de horas de direção, né, para a segurança. No caso que eu atendi, a gente implementou o limite de 10 horas de direção por dia. Antes era de 14 a 16 horas. A rotatividade caiu porque o motorista não adoecia tanto, né, assim, né, dirigindo 10 horas. Ainda é bastante, mas a gente vai trabalhando aos poucos, né? A segunda mudança, ela pode ser com relação à estrutura de suporte próximo. Talvez o supervisor possa fazer contato frequente, não só quando o motorista tem um problema que vai ligar para esse supervisor, ou só quando ele se atrasa e ele erra alguma coisa. Mas o supervisor talvez possa ter esse papel de contatar com frequência para saber como o motorista está. Um canal de comunicação aberto no WhatsApp pode ser bem interessante. Alguém para conversar se tem
algum problema, algum protocolo de ajuda rápida, se ele está em crise. Isolamento é chave em logística, tem que haver alguma quebra de isolamento para poder mudar tudo isso. A terceira mudança é a segurança financeira, algum piso mínimo garantido, mesmo se não atinge meta. O bônus por segurança e qualidade é muito interessante, não só por quantidade. Alguma previsibilidade de ganho, quando o motorista sabe que vai ganhar, a ansiedade cai. A quarta mudança com relação ao ambiente mais humanizado. Ter uma manutenção preventiva de veículos, pois esse conforto, né, ela traz segurança também e reduz o estresse. Acesso a banheiro e comida decentes na rota, isso ser pensado, né, de forma estruturada. Climatização adequada, assentos ergonômicos. Ambiente humanizado muda tudo. O motorista se sente cuidado. Uma quinta mudança é com relação ao reconhecimento sistemático. Então, reconhecer a segurança, o motorista que não teve acidente, por exemplo. Reconhecer a qualidade, o cliente satisfeito, por exemplo. Reconhecer tempo de casa, a lealdade daquele colaborador. Bônus por comportamentos positivos. De repente, trabalho não é mais só sobre sofrer para ganhar pouco, ele se torna outra coisa. E a sexta mudança, programa de saúde mental ali específico. Talvez atendimento para escuta ou psicoterapia, enfim, de forma acessível de algum modo, ou um grupo de apoio, um grupo de convivência para os motoristas, treinamento em primeiros socorros psicológicos para os supervisores, educação sobre saúde mental, algo que faça sentido para a realidade dos motoristas. Não é meditação corporativa, essas coisas, gente, é ridículo, não vai ajudar aqui, não é isso, é um suporte real mesmo. Então, nesse caso que eu estava contando para vocês, de 68% de rotatividade, a gente caiu para 28% em um ano, tá? Nos 2 primeiros meses que nós trabalhamos com o diagnóstico e a comunicação, né, a gente mostrou ali os custos dessa rotatividade para a empresa com recrutamento, treinamento e produção que é perdida. E o gerente de operações, ele acordou para isso, né? E aí aceitaram o nosso projeto. Os meses 3 e 4, a gente foi para as mudanças estruturais, essas que eu citei, revisão de rota, implementação de pausas obrigatórias, discussão sobre piso mínimo, bônus por segurança, melhoria de veículos, né, a manutenção, né, programa de reconhecimento. Meses 5 até 8, a gente faz implementação de programas mais um processo de educação, ou seja, a gente treinou supervisores em suporte psicológico, a gente abriu algum acesso a suporte psicológico com psicólogos, a gente criou um grupo de apoio para os motoristas conversarem entre eles, e a gente fez um processo de educação sobre saúde mental geral para todos. Nos meses de 9 a 12, ali encerrando esse um ano de trabalho com eles, a gente teve uma consolidação e um acompanhamento. O programa formalizou, né? Então a gente já tinha como ter alguns indicadores para começar a fazer a leitura. E estes foram alguns dos resultados, né? A rotatividade caindo para 28%, o absenteísmo de 7,4% para 2,1%, acidentes que eu comentei, 23 acidentes em 12 meses para 6, multas de velocidade que foram de 156 em 6 meses para 12, processos trabalhistas de 8 para 0, depressão identificada de 34% para 11%,
a produtividade aumentou 16% e fizeram uma economia de 2,1 milhões em redução de custos. Tá? O investimento da empresa com a implementação do projeto foi de R$420 mil. E o mais importante, os motoristas começaram a voltar do trabalho com mais esperança e menos desespero, menos doença, né? A gente precisa manter o programa de pé, como eu sempre falo com vocês, toda empresa tem a tendência a ir regredindo, faz parte do processo psíquico institucional, né? Conforme vai afrouxando, a coisa vai regredindo. Então, para dar conta disso, tem que ter monitoramento contínuo, que pode envolver pesquisa de satisfação trimestral, para todos os colaboradores e especificamente ao motorista, taxa de depressão, que é monitorar sintomas, indicadores de segurança, como acidentes e multas, indicador de rotatividade por região, por supervisor, não geral, porque aí você pode, de repente, tentar entender se é o supervisor, né, que está mal treinado, que precisa relembrar algumas coisas. Liderança responsabilizada, que é o supervisor ter indicador de bem-estar da equipe. Se o bem-estar cai, né, ele precisa ter o feedback disso para poder fazer as melhorias necessárias. Se continua caindo, isso tem consequências e a gente vai cair numa situação crônica que é aquela inicial. Então, tem que haver rituais de manutenção, reunião mensal. Como é que está a saúde de vocês, como vocês estão se sentindo, né? Porque se algo começa a degradar, a coisa vai muito rápido e vira crônico muito rápido. O grupo de apoio pode ser virtual, inclusive, gente, não precisa ser presencial, né? É um espaço muito legal, porque eles podem compartilhar experiências, eles podem criar uma rede de suporte entre eles, e isso pode ser muito poderoso. A cada 6 meses, é possível também revisar o programa, adicionando novas iniciativas não pensadas anteriormente. Por exemplo, se você descobre que muitos têm problema com sono, você pode criar um programa relacionado a isso, né? Ah, não foi pensado anteriormente, não estão dormindo, né? Então vamos pensar o que a gente pode fazer sobre isso. A gente tem alguns erros comuns que podem sabotar as empresas de logística em relação a esse trabalho. Um primeiro erro seria implementar mudanças, mas manter o supervisor tóxico, porque ele continua pressionando os motoristas ou trabalhando no formato antigo e nada vai mudar. O erro 2 é achar que é só oferecer um aplicativo de meditação e pronto, né? Acabou o meu trabalho. Não, a gente precisa de mudança estrutural, como a gente está vendo aqui no vídeo. O terceiro erro é não envolver o motorista no design de todo esse programa que a gente está falando aqui. Eles sabem melhor do que ninguém o que é que precisa mudar, então ele tem que fazer parte. O erro 4 é deixar a pressão de prazos continuar igual. Se rotas continuam impossíveis, nada vai funcionar. O quinto erro é não comunicar progresso. Se você não mostra o que está acontecendo com toda essa implementação, o motorista acha que nada está melhorando, que não serviu de nada, que nada está acontecendo. Como sempre, eu quero deixar aqui um checklist para ficar mais fácil de você depois ir ticando se você fez ou não fez no seu projeto, né, para alguma empresa. Então, vamos relembrar. Com relação ao diagnóstico, entender a rotatividade, os seus custos, medir bem-estar dos motoristas, identificar acidentes, multas, padrões, envolver liderança de operações. Em relação a mudanças estruturais, revisar rotas, implementar pausas obrigatórias, estabelecer piso mínimo mais bônus,
melhorar veículos com relação à manutenção e conforto, criar programa de reconhecimento, melhorar a comunicação entre supervisor e motorista. Com relação a suporte psicológico, oferecer algum tipo de escuta, treinamento para supervisores em suporte de emergência, né? Suporte psicológico de emergência, grupos de apoio entre motoristas, canal de sigilo para quem precisa desabafar. Supervisores em suporte de emergência, né? Suporte psicológico de emergência, grupos de apoio entre motoristas, canal de sigilo para quem precisa desabafar. Com relação ao monitoramento, pesquisa trimestral de bem-estar, indicadores de saúde com relação à depressão e sintomas, indicadores de saúde com relação à depressão e sintomas, indicadores operacionais com relação à rotatividade e acidentes, reunião mensal para revisar. Com relação à evolução, ajustes baseado em dados, comunicação mensal de progresso, celebração de metas. Quero deixar uma reflexão aqui. Logística não precisa ser sinônimo de adoecimento e morte. Quando você estrutura saúde mental, você salva vidas literalmente. E você melhora o seu negócio também. Menos acidentes, menos rotatividade, mais produtividade. Todo mundo sai ganhando. Se você trabalha com logística ou conhece alguém que sofre com isso, deixa um Logística Humanizada aqui nos comentários do vídeo e compartilha esse vídeo, porque a gente quer que psicólogos e psicólogas entendam que logística é um mercado de oportunidades para consultoria de NR1 nesse momento. Toda empresa de logística do Brasil vai precisar se adequar e eles vão pagar muito bem para quem souber trabalhar com o motorista, o operador, o supervisor, o gerente. Compartilha com um colega que quer se especializar, com algum motorista sofrendo e que merece mudança no seu contexto de trabalho. Com quem quer ganhar bem, salvando vidas nesse contexto da logística. No próximo vídeo, eu quero falar sobre startups, sobre as techs e essa cultura de excelência sem exploração, né? É um setor muito sexy e lucrativo, né? Então, vamos ver o que a gente pode falar sobre isso. Bom, pessoal, vamos lá juntos fazer uma logística mais humanizada no Brasil. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, até mais.